sobrenatural. Capítulo 44. Entendendo seu ministério. Ano 1948 a 1949. O segundo sinal mudou o ministério de William Branham dramaticamente. De agora em diante, além do sinal em sua mão, Bill podia olhar para os segredos mais profundos dos corações das pessoas. Este segundo dom, discernimento por visão, aturdia cada um que se aproximava disto, incluindo Bill. Embora ele tivesse tido visões desde que era uma criança, nunca antes ele as tinha experimentado nesta ampla escala, com tal propósito imediato. Reunião após reunião, noite após noite, estranhos após estranhos, enfermos após enfermos, segredos após segredos. Nada permanecia escondido ao que Deus queria revelar. O sinal em sua mão ainda funcionava, se ele quisesse usar isto. Mas este novo dom, o qual parecia não ter limites, estava bem mais prosperamente elevando a fé dos crentes, ao ponto onde eles podiam aceitar suas curas. Desde que este novo fenômeno diferiu tão radicalmente do que qualquer coisa que as pessoas tinham visto antes, Bill frequentemente tentava explicá-lo à sua audiência, dizendo: muitos de vocês sonham um sonho. É sua mente, seu subconsciente trabalhando quando sua mente, seu consciente está adormecido. Mas um vidente é diferente. Um vidente tem uma mente subconsciente, que é paralela com sua mente consciente. Então assim ele vê uma visão quando está acordado. De fato, era mais fácil mostrar o dom do que tentar explicá-lo. Quando a audiência via este discernimento por visão, muitas pessoas percebiam que tal infalível precisão era humanamente impossível. Bill explicava que Jesus Cristo estava presente na forma do Espírito Santo, revelando-se através de um dom administrado por um ser angelical. Esta explicação não convencia ninguém. Algumas pessoas pensavam que Bill usava psicologia para enganar a audiência. Outros suspeitavam que ele usava truques com os cartões de oração. Na parte de trás de cada cartão havia várias linhas para o paciente escrever nelas seu nome, seu endereço e sua razão de vir à fila de oração. Esta informação podia então ser usada pelos ministros locais, patrocinadores das campanhas, para supervisionar sobre estas pessoas e ver como elas estariam. Bill nunca via estes cartões. Um oficial os pegava quando a fila de oração se formava em um dos lados do auditório. Todavia, alguns céticos pensavam que os oficiais podiam ler estes cartões e enviar a informação para Bill através de telepatia mental. Este argumento era logicamente ultrapassado. Nem todos escreviam seus problemas na parte de trás do seu cartão de oração, nem podia por telepatia mental explicar como Bill podia revelar os segredos pessoais de um paciente. Algumas pessoas especulavam que Bill podia ler mentes, mas, mesmo a mente sendo lida, não podia explicar como Bill conhecia o futuro. Todos os céticos permaneciam não convencidos. Depois de Regina, Saskatchewan, Bill teve uma campanha em Windsor, Ontário.
Na primeira noite, mais de 8.000 pessoas compareceram. Perto do fim da fila de oração, um jovem veio diante dele e disse: Reverendo Branham, eu quero ser curado. Bill se sentia entorpecido pela tensão da batalha da noite e seus olhos mal focalizavam. Mas até onde ele podia ver, o jovem na frente dele parecia robusto e saudável. Bill pegou o homem pela sua mão. Ela não vibrou. Você não tem nenhuma enfermidade relacionada a Jeremy? Oh, sim, eu tenho, o homem argumentou. Apenas pergunte ao oficial ali que pegou meu cartão de oração. Bill balançou a cabeça. Eu não me importo o que você escreveu no seu cartão de oração. Eu sentiria isto em minha mão se você estivesse enfermo. Você não é um homem enfermo. O jovem insistiu. Eu sou um homem enfermo. Eu tenho tuberculose. Isso está escrito no meu cartão. Senhor, você pode ter tido isto uma vez, mas você não tem agora. Talvez tua fé te curou enquanto você estava sentado na audiência. O homem colocou suas mãos em seus bolsos, se aproximou do microfone e zombou. Então esta é a maneira que isto é, não é? Fé quando eu estava sentado na audiência. Eu sabia que havia algo suspeito acontecendo aqui. Por um momento Bill se sentiu confuso. Então uma visão abriu a coisa toda a ele, como uma cortina teatral se abrindo. Olhando para o impostor, Bill disse: Você pertence à Igreja de Cristo. Você é o ministro daquela igreja. A expressão do homem mudou de expositor para exposto. Ele começou a negar isto, mas Bill o cortou. Não mais minta diante de Deus. A noite passada você, a uma mesa com mais 2 outras pessoas, um homem com um terno azul estava sentado em frente a você e à sua direita estava sentada uma mulher usando um vestido verde. Ela colocou seu cachecol verde em cima da mesa. Eu vejo parte dele pendurado na ponta da mesa. Você disse a eles que você iria pegar um cartão de oração e escreveria nele que você tinha tuberculose. Você pensou que eu usava telepatia mental e você iria me expor como um falso. Da audiência, um homem pulou e gritou: Isto é a verdade, eu era o homem com ele. De repente, Bill parecia não ter controle sobre sua voz. Ele ouviu ele mesmo dizer: A enfermidade que você escreveu naquele cartão de oração estará em ti pelo resto de sua vida. Caindo no chão, o homem se agarrou nas barras da calça de Bill. Reverendo Branham, eu honestamente pensei que isto era arranjado. Há alguma esperança de perdão para mim? Senhor, isto é entre você e Deus, não você e eu. Embora Bill não entendesse exatamente como as visões aconteciam, ele reconheceu um padrão que o ajudou a saber o que esperar. Quando o anjo do Senhor descia em uma reunião, Bill sentia uma presença distintamente santa que fazia sua pele formigar, como se o ar estivesse carregado com energia elétrica. Frequentemente, Bill via o anjo do Senhor em suas reuniões, com a aparência de uma bolha de luz pairando no ar a poucos metros dele. O anjo sempre ficava ao lado direito de Bill. Enquanto as pessoas na fila de oração iam adiante, eles também sentiam aquela presença angelical bem próxima. Suas expressões frequentemente mudavam. Muitos agiam nervosamente e alguns não recuavam nem mesmo um pouquinho.
O simples processo de conversar com uma pessoa na presença do anjo do Senhor trazia uma visão. Bill chamava isto de entrando em contato com o espírito de uma pessoa. Enquanto eles conversavam, Billy mantinha seus olhos fixos naquela pessoa até que via a pessoa encolher simultaneamente, levantar-no ao ar. A visão diferia de um sonho, ambos porque ele estava acordado e porque ele parecia de fato estar ali. Ele tinha problemas em tentar explicar a experiência. Ele disse que isto era como estar em dois lugares de uma só vez. Em um nível, ele sabia que ele ainda estava no auditório, conversando com uma enorme multidão. Todavia, no mesmo tempo, ali estava ele, talvez 40 anos atrás no tempo, observando algo acontecer na vida de alguém. Era como se estivesse em um outro mundo, ou em uma dimensão diferente. Enquanto a visão expandia sua história, ele podia ainda conversar com a multidão. Na realidade, ele não podia parar de falar. Durante a visão, ele parecia não ter controle sobre sua voz. Isto era como se o Senhor Jesus estivesse falando através dele, usando as cordas vocais de Bill para descrever o que estava acontecendo na visão. Ele podia estar vendo um pecado na vida do paciente, ou um acidente, ou algum outro evento relevante, como uma operação ou a visita ao médico. Se a multidão permanecesse quieta, Bill podia até mesmo ouvir o que o médico dizia na sala de exames. Então Bill repetiria isto para todos ouvirem. Isto nunca falhou em estar certo. Isto exigia atenção. Muitas das pessoas que estavam na fila de oração arrazoavam. Aqui está um estranho descrevendo coisas sobre a vida das pessoas que ele não podia possivelmente saber. Até mesmo seus nomes e endereços e as orações que eles fazem em seus quartos. Isto não é humanamente possível. E todavia eu o ouvi fazer isto repetidamente, parecendo não ter falhas. Algo fora do comum está acontecendo aqui, algo que eu não entendo. Poderia isto ser, como este homem reivindica, a presença sobrenatural do Senhor Jesus Cristo, provando que Ele é Deus, mostrando-se, se interessando por nós? Se o irmão Branham pôde dizer-me algo verdadeiro sobre minha própria vida, então eu saberei que Jesus Cristo está aqui para me ajudar. Uma pessoa não precisava estar na fila de oração para ser participante do discernimento. Às vezes aquela luz sobrenatural seguia um paciente fora da plataforma, movendo-se através da audiência até que parasse sobre alguém que estivesse orando com grande fé. Então a visão vinha daquela pessoa. E Billy descrevia o que ele via. Ele não podia continuar a fila de oração até que o anjo do Senhor voltasse à plataforma. Depois que a visão se encerrava, Billy se esquecia muito do que ele via e ouvia, como um sonho que desvanece rapidamente com o despertar. Às vezes ele se lembrava de poucos pontos e outras vezes ele se esquecia de tudo. Todavia ele sabia que o que quer que fosse que ele dissesse sob a unção era verdade. Depois de algumas visões, ele repetia ao paciente: agora, o que quer que seja que foi dito, aquilo foi a verdade. Não foi? É claro, isto tem saído de mim agora, mas o que quer que foi dito, isto era simplesmente a maneira que isto foi dito. É isto correto?
Por causa da audiência, Bill frequentemente dava ao paciente a oportunidade de confirmar ou negar as afirmações. Eles sempre confirmavam a visão. A unção somente o dominava durante a visão atual. Entre as visões, a unção retrocedia. Se isto não acontecesse, Bill não podia ficar de pé mais do que 15 minutos antes que desmaiasse. A cada nova visão ele enfraquecia. Somente 15 ou 20 visões era o suficiente para fazer Billy titubear de fadiga. Seus administradores, Fred Boward e Airbuster, entendia a situação e observava Bill cuidadosamente. Quando eles decidiam que ele tinha suportado tensão suficiente pela noite, eles o tiravam do culto. Quando Bill deixava a plataforma, a unção normalmente o deixava. Isto parecia para ele como que um vento vibrante que se ia à distância. Por esta hora, Bill se sentia tão cansado que ele frequentemente não sabia onde estava ou o que estava acontecendo. Às vezes ele se esgotava tanto que ele não sabia se estava caminhando sozinho ou se alguém o estava carregando. Finalmente ele percebia que tinha deixado a reunião. Ele nunca queria falar a respeito disto imediatamente. Frequentemente ele se sentia vazio, sentia falta daquela proximidade especial ao formoso Jesus Cristo. Muitas vezes ele se sentava em seu quarto de hotel lendo sua Bíblia por 1 hora ou mais, tentando relaxar a tensão. Mais tarde, Airbuster ou Fred Boward fazia-lhe uma visita para ver como estava. E Billy perguntava: "O que aconteceu esta noite, irmão?" "Vagamente me recordo de várias pessoas pelas quais orei, e me lembro de umas poucas visões, mas isto é tudo." "Oh, irmão Branham, foi uma reunião maravilhosa." Então um dos seus administradores descrevia o acontecido. Na quietude de seu quarto de hotel, Bill cuidadosamente comparava este novo dom de discernimento com o plano detalhado da Bíblia. Isto se encaixava exatamente como o anjo havia predito. Ele leu em São João, capítulo 5, verso 19: "O filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai", significando que Jesus tinha uma visão de cada milagre antes do fato. E por que não? Para o Deus Todo-Poderoso, o futuro e o passado são ambos tão claros quanto o momento presente. Quando Jesus precisava de um lugar para comer a ceia da Páscoa, ele enviava Pedro e João na frente com as instruções. E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: "Ide à cidade, a um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que ele entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparai-o ali." Como Jesus sabia que um certo homem estaria carregando um cântaro de água naquela rua em particular, na hora exata do dia? Ele sabia porque ele já tinha visto isto acontecer. Ele viu o futuro por visão. Quando Filipe trouxe seu irmão Natanael ao mestre, Jesus deu uma olhada a Natanael e disse: "Eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo." Aquilo surpreendeu a Natanael, que perguntou: "De onde me conheces tu?" Jesus respondeu: "Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira."
Aqui novamente Bill percebeu que Jesus teve uma visão de Natanael debaixo de uma figueira. Onde quer que Bill olhasse na vida do seu mestre, ele via Jesus sendo guiado por visões. Sem dúvida, aquelas visões deram a Jesus Cristo penetrante percepção, de tal modo que ele podia ver os pensamentos dos outros. No primeiro capítulo de João, declara Jesus como sendo a palavra de Deus se tornando carne. E em Hebreus capítulo 4 acrescenta a ideia de que perfeito discernimento vinha através de Jesus Cristo, a palavra, porque a palavra de Deus é para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele. Visões sempre pareciam estar atadas com as ações do Mestre. Como quando Jesus disse que ele precisava ir através de Samaria. Era muito longe do caminho de seu destino, mas ele tinha tido uma visão que tinha que ser cumprida, encontrando a mulher no poço. Ele conversou com ela tempo suficiente para contatar seu espírito. Então ele disse: vai, chame o teu marido e vem cá. Quando ela protestou que ela não tinha um marido, Jesus foi na raiz do problema dela. Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Surpresa de que um estranho poderia conhecer seu passado, esta mulher se emocionou. Senhor, vejo que és profeta. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus simplesmente disse: eu o sou, eu que falo contigo. E a mulher creu. Ali estava isto, a chave que Bíblia estava procurando. Uma visão que tinha guiado Jesus àquele lugar, naquele dia, naquela hora, para encontrar aquela mulher samaritana em particular, e assim ele pôde expor o problema dela. É claro que Jesus desejava a alma dela. Então Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A mulher samaritana creu em Jesus, depois dele discernir seus pecados do passado. Ela reconheceu no homem Jesus, ambos o sinal de um profeta e o sinal do Messias. Realmente, ambos os sinais eram o mesmo, porque o dom nos profetas prediziam a vinda do dom maior, Jesus Cristo, Salvador da raça humana. Isto era o Espírito de Cristo nos profetas realizando o sinal. Agora Bill percebeu que isto era a chave para entender seu próprio ministério. Discernimento por visão era o sinal do Messias. Enquanto as notícias da recuperação de William Branham se espalhavam, cartas eram derramadas em seu escritório, vindo de toda a América. Cartas repletas de testemunhos, pedidos de oração e convites. Algumas pessoas simplesmente endereçaram seus envelopes. William Branham, Jeffersonville, Indiana. As cartas sempre chegavam. Porém, o endereço de Bill não era segredo. Graças à publicidade que Bill recebia mensalmente na revista Voz da Cura, centenas de milhares de pessoas souberam seu endereço de correspondência, a qual nunca mudou na vida de seu ministério, exceto por uma adição mais tarde de um CEP, Campanhas Branham, P.O. Box 325, Jeffersonville, Indiana,
47-131, América do Norte. Finalmente, as correspondências se tornaram um dilúvio, com uma média de milhares de cartas por dia. A maioria vinha de pessoas pedindo oração. Bill desejava poder pessoalmente responder cada pedido, mas ele não podia. Havia simplesmente muitas cartas. Por outro lado, ele não achava certo deixar toda a carga sobre seu secretário. Aquelas pessoas escreviam a ele pedindo sua oração, e o que ele podia fazer? Bill encontrou sua resposta em Atos capítulo 19, versículos 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Bill pensou que Paulo podia ter tido esta ideia da passagem, onde Eliseu deu seu bordão ao seu servo e o ordenou a colocá-lo sobre o filho morto da mulher sunamita. Independente de onde vinha, a inspiração de Paulo produzia resultados. Bill sabia, já que isto tinha funcionado há 1900 anos atrás, isto funcionaria agora. Afinal de contas, as curas não vinham do apóstolo Paulo, elas tinham vindo da própria fé das pessoas no Senhor Jesus Cristo. Os lenços tinham apenas sido algo substancial sobre o qual os crentes podiam focalizar a fé. Jesus Cristo era o curador então, o mesmo que ele é hoje. Agora Bill sabia o que ele podia fazer por aquelas milhares de pedidos de oração. Como Paulo, ele também podia orar por um pedacinho de pano, e este pano orado podia ser seu substituto. Ele procurou comprar lenços em quantidade, mas quando ele soube que isto custaria a ele 10 centavos de dólar cada, ele dispensou a ideia como sendo pouco econômica. Já que ele estaria enviando os lenços gratuitamente, ele queria manter suas despesas as mais baixas possíveis. Por enquanto, ele usava lençóis, cortava-os em tira para enviá-los. Por fim, as tiras se acabaram. Ele comprava mais em grandes carretéis, centenas de metros de cada vez. Quando ele vinha para casa, entre os compromissos, ele gastava horas cortando as tiras em pedaços de 10 centímetros, orando por cada pedaço, enquanto ele cortava. Mais tarde, seu secretário enviava estas peças oradas para pessoas junto com instruções dizendo a eles como aceitarem a cura divina crendo na palavra de Deus. Bill sugeriu que as pessoas deveriam manter seus panos orados em suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 19. Desta maneira, se a enfermidade ou o infortúnio acontecesse em suas famílias, o pano orado seria facilmente encontrado perto de uma escritura que encorajaria a fé deles. Logo, cartas vinham de volta com testemunhos de curas e milagres relacionados àqueles panos de oração. Ocasionalmente, Bill até mesmo via os resultados. Um dramático testemunho veio de uma mulher que vivia nos campos de algodão ao redor de Candy, Arkansas. Enquanto limpava o lampião, ela deixou cair o vidro do lampião, o qual quebrou na mesa, cortando a artéria em seu braço. Ela cobriu o corte com uma fronha, mas o sangramento não parou. Ela tentou amarrar um lençol ao redor disto. O sangue apenas mantinha-se jorrando. Seu marido trabalhava em Camden, seu vizinho mais próximo morava aproximadamente a 3
1.200 metros de distância dela, e não tinha telefone e nem carro, e ela estava ficando cada vez mais fraca a cada segundo. Ela sabia que iria morrer em pouco tempo, a menos... De repente ela se lembrou do pano orado. Abrindo sua Bíblia em Atos 19, ela agarrou a tira e a colocou em sua ferida. Imediatamente o sangramento parou. Naquela tarde, ela caminhou os 3.200 metros por uma estrada lamacenta para pegar um ônibus da Greyhound para ir a Light Rock, Arkansas, a 160 quilômetros de distância, onde Bill estava tendo uma reunião. Com barro ainda em suas botas, ela foi ao culto dando louvores a Jesus por tal milagre. Bill viu o corte no braço da mulher e o pano orado que ela tinha usado. Nem uma gota de sangue tinha manchado o pano orado. Deus honrou sua simples fé. Este novo dom, discernimento por visão, nunca falhou em sua precisão. Isto deixava a audiência atordoada pelo poder e proximidade de Deus. Para aquelas pessoas que criam que Jesus Cristo estava de fato na plataforma, fazendo discernimento, a fé deles elevava o suficiente para crer que qualquer coisa fosse possível. Quando Bill teve sua primeira reunião em Belmont, Texas, o grande coliseu cívico lotou de pessoas. Enquanto esperava pela terceira pessoa na fila de oração vir adiante, Bill viu 2 homens carregando uma maca pelo corredor em direção à plataforma dos músicos. Uma manta cobria o homem na maca. Bill notou quão vermelha a face do homem parecia. De repente, uma visão formou sobre a maca. Uma visão de um homem pregando atrás de um púlpito. Apontando para a maca, Bill disse: Senhor, você é um ministro do Evangelho. O homem levantou sua cabeça. Sim, como você sabia? Bill não respondeu imediatamente, porque ele estava observando algo se desenrolar na visão. Então ele disse: Sim, você é um ministro. E cerca de 4 anos atrás, Deus te disse para fazer algo que você não fez. Desde então, isto não tem sido nada exceto problema para você. E você está no hospital ainda agora, com um osso enxertado em sua perna. O homem de face rubra clamou: Jesus, tenha misericórdia. E naquele momento o Senhor o curou. Billy olhou ao longo do corredor para ver quem era o próximo. Donnie Branham estava ajudando uma jovem subir os degraus da plataforma. Olhando de volta ao homem de face rubra, que tinha acabado de ser curado, Bill viu que o anjo ainda estava pairando sobre a maca. Billy observou atentamente. Logo a luz flutuou em direção à plataforma dos músicos, onde uma dúzia de pessoas estavam sentadas em cadeiras de rodas e outros em macas. Billy manteve seus olhos no anjo do Senhor, sabendo que qualquer visão teria que vir através daquela luz. Logo isto parou sobre um outro homem, sobre uma maca, e instantaneamente a bolha de luz cresceu rapidamente a uma visão. Bill viu uma perfuratriz petrolífera em uma pradaria no Texas. Um trabalhador acima na torre amarrou um nó duplo em uma corda para que assim ele pudesse elevar um pesado objeto com talha. Bill viu ele escorregar e mergulhar no chão. Você, senhor, aí sobre esta maca. Billy apontou a ele. Você trabalhava nos campos petrolíferos, não trabalhava? Você era um aparelhador. Sim, senhor. O homem disse: isto é certo. Cerca de 4 anos atrás você caiu.
eles te levaram a um hospital e um homem alto de cabelo preto era seu médico. Sua esposa é uma mulher loira e você tem 2 filhinhos. Eu vejo todos juntos no hospital conversando com o doutor. Ele não foi capaz de fazer nada por você e você tem estado paralisado da cintura para baixo desde então. O homem respondeu: Reverendo Branham, eu não sei como você sabe isto, mas isto tudo é verdade. O que eu devo fazer? Naquele momento, Bill viu o mesmo homem usando um terno marrom, caminhando no ar sobre a cabeça das pessoas, dizendo: Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Com a visão ainda acontecendo, Bill declarou: Senhor, Jesus Cristo tem te curado. Levanta-te. Apesar de 4 anos de paralisia, ele se levantou, balançou por um momento, suas pernas trêmulas, e então caminhou pelo corredor enquanto louvava Jesus Cristo, seu curador. A multidão ferveu em adoração. Bill manteve seus olhos naquele fogo sobrenatural. Isto moveu-se ao redor da plataforma dos músicos e finalmente parou sobre uma jovem apoiada em uma cadeira de rodas. Quando a visão abriu, Bill viu uma mulher que parecia similar com a mulher da cadeira de rodas, mas diferente o suficiente que assim Bill sabia que não era a mesma pessoa. Na visão, esta outra mulher tinha um espático recém-nascido, envolto a uma manta azul com uma franja branca. Então a visão parecia se ramificar em 2 direções. Uma ramificação apontava para uma mulher de idade, sentada na audiência a poucos bancos atrás da mulher, na cadeira de rodas. Bill reconheceu esta anciã como sendo a jovem mãe na visão. Agora ele entendeu. Apontando para a mulher na cadeira de rodas, ele disse: Jovem, você não nasceu espasmática? A multidão cresceu rapidamente em inquietude, o suficiente para ouvir este novo drama se desenrolar. Sim, eu nasci, ela respondeu. Eu vi uma visão de sua mãe, te segurando em uma manta azul quando você era um bebê, há 25 anos atrás. Você tem estado nesta cadeira de roda pelos passados 17 anos. Bem ali em cima está sentada sua mãe, cerca de 4 fileiras atrás. Senhora, não é esta sua filha? Sim, senhor, a anciã confirmou. Suba aqui e fica ao lado de sua filha. Enquanto a mãe se movia para o lado do corredor em direção ao corredor central, sua filha na cadeira de rodas perguntou: Irmão Branham, o que eu devo fazer? Estou eu curada? Irmã, a única coisa que eu sei é que eu vi uma visão. Ela se foi de mim agora. Eu não posso dizer nada a não ser o que ele me diga para dizer. Já que ele não podia mais ver a coluna de fogo na audiência, Bill voltou sua atenção de volta à fila de oração. A próxima paciente estava de pé ao lado dele agora. Ela era uma bonita jovem com seus 20 anos, com longo cabelo negro passando muito abaixo de seus ombros. Ela parecia como uma santa de Deus. Boa noite, irmã. Ele a tomou pela sua mão direita em sua esquerda. Estou sentindo um espírito de surdez, mas as vibrações não estão muito fortes. Você pode me ouvir, irmã? Sim. Eu posso te ouvir. Sou surda de um ouvido. Eu tenho estado desta maneira por muitos anos. Está explicado. Você crê que Jesus Cristo te cura se eu pedir para Ele? Com todo o meu coração eu creio nisto.
Inclinando sua cabeça, Bill pediu pela cura da mulher. Isto foi uma oração quieta, do modo como ele sempre orava. Ele sabia que Deus não respondia a barulhentas emoções. Ele respondia a fé em sua palavra. Desta vez o demônio não saiu. Bill sentiu aquelas vibrações pulsando como uma eletricidade de baixa voltagem. Ele orou novamente. O modelo das bolinhas brancas, as quais indicava surdez, continuava a se mover através da parte de trás de sua mão esquerda inchada. Há algo errado aqui. O espírito de surdez não irá embora. Bill olhou profundamente aos olhos da jovem. De repente ela pareceu sumir para trás através do cenário e em seu lugar resplandeceu a visão de uma jovem com cabelo trançado. Bill conversava enquanto ele observava a visão se desenrolar. Quando você tinha 14 anos de idade, você usava seu cabelo longamente trançado e amarrado no final com uma fita xadrezada. Este foi aproximadamente o tempo em que você tomou um caminho que é errado. Você teve um filho com um homem antes que você se casasse. A mulher enterrou sua face em suas mãos. Isto é certo, irmão Branham. Você casou-se com um homem que você não amava e então você o deixou. Então você foi confundida em um culto religioso e eles te casaram com outro homem que você não amava. Assim você o deixou também. E agora você está casada com outro homem. Ela chorou. Cada palavra é a verdade. Bill continuou. Você foi uma cristã uma vez. E você está desviada de Deus. Isto é certo. Ela ofegou, titubeante como se ela fosse desmaiar. De repente ela gritou. Não somente tinha Deus perdoado seus pecados, Ele também tinha restaurado a audição em seu ouvido, que uma vez fora surdo. Enquanto a multidão adorava a Deus, a atenção de Bill foi mudada novamente para a plataforma dos músicos, onde a mãe agora estava de pé ao lado de sua filha espática. Ele viu a luz no ar sobre elas. Um momento mais tarde, ele teve uma visão daquela filha espática, levantando-se de sua cadeira de roda. Isto tinha que ser uma visão, porque ela usava um vestido diferente. Ele observava ela caminhar sobre a cabeça das pessoas, gritando: Obrigada, Deus! Obrigada, Deus! Até que a visão se desvaneceu. Bill apontou para a mulher espática. Irmã, Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem ouvido suas orações e te curado. Levante-se. Ela se levantou. Sua mãe ajudou a sair da cadeira de rodas e teria segurado em seu braço, mas a filha, que não era mais espática, dispensou o apoio da mãe para que assim ela pudesse caminhar sozinha. A audiência se levantou unanimemente. O poder de Deus varreu através do edifício, curando a todos os que criam. Billy observou alguns lançarem fora bengalas e muletas e outros levantarem-se de suas cadeiras de rodas. Não houve maneira de saber quantas centenas foram curadas de doenças que não tinham sinais externos. Bill nem mesmo teve que continuar a fila de oração. Pareceu não haver ninguém para receber a oração no edifício. Isto, ele pensou, é a maneira que deveria ser. Milagres como estes ressaltaram o fato de que as pessoas não tinham que vir através da fila de oração para receber cura. Elas precisavam ter fé nas promessas de Deus. É por esta razão que Bill quis que seu hino
tema fosse tocado em cada reunião. Somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Tudo é possível, Jesus está aqui. Lembre-se, Bill dizia à sua audiência, estes dons não podem te curar, é sua própria fé nas promessas de Deus que traz a cura. O que estes dons podem fazer é te ajudar a perceber que o Deus sobrenatural está aqui para manter suas promessas. Amigos, eu creio que os dias apostólicos estão se repetindo diante de nossos olhos. Eu creio que a vinda de Jesus Cristo está bem perto. Eu creio na literal e física segunda vinda de Cristo. Eu creio que temos apenas um curto tempo para trabalhar. E eu creio que este avivamento universal que está varrendo a terra hoje com tal força é uma vindicação sobrenatural da mensagem, como isto foi nos dias de Noé. As nações estavam perdidas em pecado e destinadas para a destruição. E Noé pregou seu evangelho fanático, chamando as pessoas a entrarem na arca em segurança. Eu creio que o evangelho do Filho de Deus manifestado pelo Espírito Santo está varrendo a terra hoje, chamando as pessoas a entrarem na arca de segurança, a qual é Jesus Cristo, o Senhor.